pop que tem jogo deles. Então eu achei que eu já tinha ouvido falar de jogos desse Lovecraft aí, mas... Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio deste podcast, o Sociedade Literária. Estamos surtadas, mas não sei o quanto, porque vamos falar hoje de um livro que eu não sei. Ele tá no hype? Ele não tá no hype? Eu estou em dúvidas. Eu sou a Adrê, curto romances água com açúcar. Sou a cota. Eu acho que eu sou a cota, talvez, de romance água com açúcar desse programa. Olá, cremosas. Eu sou a Gabi, eu sou fundadora da página Creme e Castigo. E eu sou a cota das fantasias e dos maridos literários. Eu tô bem vendo vocês duas aí com essa palhaçada de cota. Vai sobrar o quê pra mim? Monstro e areia, é isso, entendi. Eu ia fazer uma palhaçada, colocar em mano, essa colocou no roteiro, depois eu sou a Paty e acabou, entendeu? Mas não, então eu vou falar. Oi, eu sou a Paty, eu sou a cota, talvez... Eu sou a cota do areia, do monstro não. Talvez um pouco. Não, sou sim, velho. Melhor é o momento de... Digam vocês nos comentários que cota que eu sou, entendeu? Talvez fique melhor. Ou não, porque dá poder para vocês, às vezes eu não sei se é tão bom, não. Então, já que vocês gostam de ser comandadas também, vocês comentam aqui embaixo qual é a minha cota, você segue a gente no Spotify, ativa o sininho, se inscreve no canal e começa a comentar a partir de agora e só para quando o episódio acabar. É isso, gente. Olha, a gente está num dia de gravações, então vocês vão ver que o look está parecido com o de algum outro programa, talvez, quem sabe, com certeza, porque é isso, a gente vai ali falando de várias coisas. Então, hoje a gente gravou Glow. Mas agora nós vamos falar que é um livro que eu acho que é diferente desse, do que a gente vai falar hoje, que é o Despertar da Chama Eterna, uma série. Glow é dessa série A Prisioneira Dourada, que tem uma galera que gosta, uma galera que não gosta e tudo mais, só que o Despertar da Chama Eterna é um livro que eu tô meio em dúvida sobre o hype, porque fora do Brasil é um livro que tá, tipo, super, as blogueirinhas estão todas falando, a galera da BookRed tá super assim, aqui no Brasil ainda nem tanto, e eu não tô sabendo se é porque a galera não tá gostando, ou se a galera não tá se interessando, ou daqui a pouco vai estourar a bolha e vai virar sucesso, não sei. Mas hoje a gente vai falar de Despertar da Chama Eterna, da autora Penn Colley, lançado aqui pela editora Arqueiro. É o primeiro volume de uma série que chama Chama Eterna, ficou ridículo isso, que já conta com 3 livros lançados fora. Então, assim, como sempre, a gente está aqui com o primeiro, mas já tem Glow of the Everflame e Hate of the Everflame, e o próximo livro já está confirmado, era para sair agora, não saiu ainda, mas chama Bird of the Everflame. Ainda sem capa, mas nota importante, se você gosta de ler ou sabe ler em inglês, todos esses volumes estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, aproveite se você é da galera que lê em inglês. A Penn Colley, ela é americana, nascida e criada no Texas, mas atualmente ela mora na França. Achei muito chique. É um pouco difícil você ver americanos renegando o seu amado país, mas tudo bem. Ela se formou em escrita criativa, mas acabou atuando como advogada e tem um pequeno negócio. Estranho esse fluxo. Geralmente é o contrário. O advogado vê que a vida não vale a pena e ela vira escritora. Quem sabe, né? Os caminhos que a vida toma. E, como a Adrê disse, a saga é a estreia da autora, apesar de ela dizer que escreve montanhas de história desde sempre sobre mundos selvagens e romances angustiantes. Aí vamos lá, vamos falar da Jane, né? Um pouco desse contexto. A Jane é uma curandeira, ela tem uma origem um pouco mais misteriosa. A gente começa com o povos dela, né? E ela vive num mundo onde existem os humanos, existem os descendentes dos deuses, que são chamados de descendentes. Acredito que está assim na tradução, eu li em inglês, então não sei. E aí esses descendentes são a elite mágica, eles têm poderes e etc. E eles têm uma marcação física. Você tem traços físicos que te falam que aquela pessoa é um descendente. E isso tem a ver com de qual deus eles descendem. Então tem a ver com a cor do olho, qual é o reino que eles vivem, e aí cada reino tem a sua
particularidade de qual deus que influencia e etc. A mãe da Jane some logo no começo do livro, começam alguns segredos e algumas coisas que nunca foram faladas, começam a ser discutidas, e a gente é apresentada para o Luther nesse livro também, Luther Corbois, já que eu faço francês, vou falar o nome dele em francês, entendeu? E aí o Luther entra na história, e aí a partir disso a gente tem a Jane num lugar que, ainda que ela não tivesse ideia de que era dela, nós, leitoras de romantasia, estava muito claro desde o primeiro momento ao que ela se descreve, você fala assim, entendi quem é você. A gente tem um par romântico que clica de cara, assim, é instantâneo, eles clicam de cara. Na primeira impressão deles já clica. E uma protagonista que, diferente, ainda que seja muito óbvio, isso, que a hora que você vê essa descrição dela, você já fica tipo, então tem coisa aí. A Jane não é óbvia. Ela não toma decisões ou faz escolhas que a gente diria que são óbvias. Ela sempre vai ali num lugar muito diferente do que se espera dela. Por exemplo, ela não é uma protagonista virgem, ela não é uma protagonista inocente, que não sabe de nada. Ela tem muito certo o que ela quer ser. E, enfim, é sobre isso. Esse livro é maravilhoso. Tenho desejo já. Eu tenho a mesma percepção que eu achei, assim, eu acho que o universo é muito legal. Eu até comentei com as meninas esses dias que eu fiz uma lista, eu gosto muito de fazer lista lá do Dre Literária, né, no meu perfil. E aí eu fiz uma lista com vários livros de fantasia, eu não lembro se eram dualogistas, mas eu acho que eram. E aí um querido foi lá e escreveu, eu chamo de fantasia, porque eu acho que tem um balaio às vezes muito maior, nem todo livro que está na lista é uma fantasia, então foi dessa forma. Aí o querido só comentou assim, fantasia. Ele não gostou que eu chamei os livros de fantasia, porque era uma romantasia. E aí eu já fiquei assim, então esse fantasia estava querendo dizer desqualificar, talvez, porque não sei se é necessário. Tanto que esse livro, eu acho que ele é classificado como uma romantasia, mas o primeiro não tem muito este viés. Então, assim, gente, vamos mergulhar. Trouxe só esse spoiler, porque eu sempre fico pensando, quando eu vou falar de um livro, ele é o quê? Uma fantasia, uma romantasia? Ele é um livro. É sobre, às vezes, a gente poder deixar que é só uma história, e não precisar ficar classificando tanto as coisas assim, porque eu acho isso um saco. Mas, tirando esse meu pequeno desabafo, vamos avisar, gente, a gente vai mergulhar no universo, vamos mergulhar no livro, então tem spoiler. Então, não dá para, né, a gente não avisar. Mas eu acho que, assim, vai ter uma parte bem legal agora no começo, que a gente vai descrever um pouco deste universo, além da gente discutir o que amou, o que não amou, o que amamos fazer aqui, a gente vai discutir, explicar um pouquinho esse universo, porque acho que tem mais 2 livros, são 4 livros dessa série, então a gente tem aí ainda muita coisa para mergulhar, e ele tem um quê ali de alta fantasia, porque todo o universo é bem próprio, então vamos explicar algumas coisas. Então, eu acho que o que é bem legal nesse universo é que é um mundo que tem uma mitologia dos 9 irmãos, então é um mundo diferente, dividido entre 9 regiões. Basicamente, há milênios, 9 irmãos imortais, conhecidos como a linhagem, eles selaram um poderoso pacto mágico. Cada um deles se apaixonou por uma mortal de Emarion, e para evitar que seus amores envelhecessem, morressem, partissem, eles renunciaram à juventude eterna, unindo a existência dele com a dos humanos. Por isso a gente tem os descendentes. Por meio desse encantamento chamado Feitiço da Forja, esse mundo de Emarion foi dividido em 9 reinos, cada qual conectado a um dos 9 irmãos e a sua magia bem específica ali. Então, essa intenção da linhagem era que os descendentes dessa união herdassem o trono de cada território, então os descendentes aí desse romance entre esses deuses e esses humanos governassem ali em harmonia, promovendo a paz, todo mundo ali, a coisa da união entre as diferentes raças. E aí teve até um ritual, que é o Dia da Forja, para eternizar este ideal, só que a gente não aconteceu nada disso, né? É uma utopia, deu ruim,
mó merda para os humanos, o mundo ficou terrível, e aí o mundo passa a ser dividido entre mortais e descendentes, que é o que a Paty falou lá no começo. As diferenças entre esses personagens são características de qual reino eles fazem parte. A trama toda se passa dividida entre esses mortais e os descendentes. Então, vamos explicar o que cada um é. Mortais são, como o nome diz, mortais. Eles são humanos, eles têm os olhos castanhos, eles não têm habilidades nenhum tipo de magia, e eles têm o tempo de vida deles é de um humano normal, tipo, de a 70 anos, talvez, num país mais desenvolvido, 40, talvez, não menos. É uma vida comum de humanos. Já os descendentes, eles têm magia, eles têm uma vida mais longa, então entre 100 a 1000 anos é um bem comum, e eles têm esses poderes especiais, como cura, super força e outros pontos. A magia vai depender do reino onde eles são. Como são 9, cada uma tem suas particularidades, assim como as suas características físicas. Por exemplo, os descendentes de Lumos têm os olhos azuis. Alguns descendentes são mais poderosos que outros, e quando eles vêm de reinos diferentes e se juntam, quando nasce uma criança de dois pais de reinos diferentes, eles possuem um dos poderes. É muito incomum que eles possam usar os dois. Aqui eu quero trazer só um adendo. Preciso comentar sobre isso. Eu estou um pouco cansada de que as histórias façam o plot ser sempre sobre a cor dos olhos. Eu acho que a gente poderia explorar mais coisas, mais características. É legal que cada reino tenha a sua característica física? Acho muito legal, mas não precisava ser sobre os olhos, sabe? Poderia ser sobre a cor dos cabelos, poderia ser sobre tons de pele, poderia ser sobre constituição física, poderia ser sobre escamas, espinhos, asas, poderia ser várias coisas. Então, aqui um apelo às leitoras. Vamos parar de dar importância à cor dos olhos. Coloca lá, tipo, ele tinha olhos castanhos, ele tinha olhos azuis, ele tinha olhos verdes, ele tinha olhos violeta. E isso nunca mais volta. Era só uma característica que você guarda lá na sua cabecinha e ele não vira a personalidade da pessoa. Mas de resto, achei muito bacana essa parte de você bate o olho na pessoa e você sabe de onde ela é para o plot da história. Acho que isso trouxe um desenvolvimento. Mas podia não ser sobre os olhos de novo. E eu vou fazer só um adendo a este adendo da Gabi, porque assim, gente, não me matem, tá? Porque eu sei que vocês gostam deles, mas eu estou um pouco cansado do moreno sombrio de passado duvidoso. Ele podia ser loiro, ele podia ser ruivo, ele podia ser platinado. Porque você não é o Caldres. O Caldres é loiro. Mas é um dos únicos, amor, e o restante são todos morenos. E não são só os morenos sombrios de passado duvidoso. Até nos livros de romance, Hong Kong tem o moreno. Eu não sei, gente. Esses livros a maioria são americanos. Tem universidade também aí. Vamos pôr um ruivo. Eu quero um cara de cabelo azul. O único personagem mais diferentão que eu li foi o Room, de Crescent City. Assim, tirando esses caras que têm escamas, que são bem diferentes. Mas eu falando de coisas normais. Piercing, velho. Tatuagem. A gente podia fazer, amiga, um episódio de protagonistas que fogem do estereótipo. Porque, assim, eu sei vários loiros. Tem o Adrian, que é... Adrian. Gente, acaba... Você criou lista? E tem o Jax, de cabelo azul. O Jax da Evangeline. O Jax Quem é Evangeline? Azul. Era uma vez um coração partido. Ah, não li. Gente, desculpa. Eu tenho esse traço ruim ainda na minha personalidade, que eu não li Era uma vez um coração partido. Mas... Eu também não. Você também não, Gabi? Legal. Isso? Eu acho que a gente tinha essas características, como a Gabi falou. Quem é cria do Tolkien, porque Tolkien tem isso, os anões, os elfos, os hobbits, que aí você sabe, você vendo a característica física, você sabe o que é. E eu acho que tem muita gente que é cria de J.R. Martin, que daí tinha os Targaryen com os olhos lilazes, e da
da querida que escreveu, da Stephenie Meyer, que aí os vampiros eram olhos vermelhos ou olhos dourados. Então, acho que é isso. Mas eu concordo. Mas com isso, puxarei quem são os principais personagens. Agora eu vou ler, porque eu vou ler o roteiro, porque faz tempo que eu li o livro. As meninas leram agora, tá muito fresco, mas eu li ano passado no meu desafio de leitura. Então, vamos lá. A gente tem a Diane, ela tem 20 anos e é a protagonista. Ela é uma curandeira, ela mora na cidade imortal e, oh meu Deus, ela tem olhos cinzas e cabelos brancos. Quando você lê isso, O que será que ela é? O que será? Então é isso, ela não é mortal. De cara, isso tá dado assim. Mortal sempre tem olho castanho, de vários tons de castanhos, mas é sempre castanho. E a gata tem olho cinza. O Teller, que é o irmão dela, ele tem 17 anos, e ele é o único mortal que vai para a Academia dos Descendentes, para a Escola dos Descendentes. A gente tem o Andrei, que é o pai, que não é o pai biológico da Diane, é o pai adotivo dela. Ele é comandante dos exércitos de Emarion, e ele teve o maior ranking no exército que um mortal já teve. A Aurelie é a mãe da Diane, ela é uma curandeira respeitada e ela é a curandeira do palácio. E o livro começa com a mãe dela desaparecida há 6 meses, se não me falha a memória. Ah, não, o livro começa com uma cena dela vendo a mãe dela conversando com um descendente, aí depois estranho. O descendente some, né? Com um estranho. Quem será esse estranho? Um estranho gostoso. Olá, Luther. Acabei de te ver aqui. Eu quero fazer outro adendo. Com licença, preciso fazer esse adendo. Eu acho... aqui, dicas para autoras. Vamos descrever menos o par romântico na primeira aparição dele, porque fica muito evidente quem é. Sabe? Ela encontrou 70 pessoas ao longo do livro. De repente, tem 5 páginas descrevendo um cara. Aí você fica, nossa, quem será? É muito difícil. Sabe, se ela batesse o olho, nossa, um cara muito bonito, um cara alto, claramente descendente. 2 linhas isso deve ter ocupado. Pronto, você sabe que é um cara importante, né? Porque ele foi o último a se encontrar com a mãe. E depois ela pode dizer de novo, quando ela se encontra, nossa, reencontrei, era aquele cara suspeito. Aí ela agora vai prestar mais atenção nele, porque, né, é um possível culpado para o desaparecimento da mãe. Justificável ela escrever tanto. Mas na primeira vez, foi tão anticlimático que ela vai ficar com ele. Ai, meu Deus, quem será esse mocinho? Então, vamos repensar a primeira aparição do par romântico. Escrever um pouco menos. Sabe? Vamos repensar o peso que se dá a hora que ele aparece. Porque é isso. Tanto o olho dela, quanto a primeira vez que ela vê o Luther, fica muito claro ali. Ela é descendente e ele é o par romântico. Então, isso é uma coisa que você nem precisa ser uma puta leitora de já ler uns 700 livros. Não. Se você lê, sei lá, Acotar só, e você começa a ler, você fala, entendi o plot. Tá? Só que o plot não é esse. Já tá dado que ela é descendente. O plot não é esse. Então, vamos lá, continuando. A gente tem a Maura. A Maura é humana. Ela é a curandeira mandante em tudo lá. Ela é uma amiga muito próxima da família da Diane. Eu não falei o nome, é Bellator, sei lá. E ela trabalha com a Diane. E no que a mãe da Diane some, ela vira a curandeira do palácio no lugar da Aurelie. A gente tem o Henry Albanon, que é o melhor amigo da Diane, e eles estão dando uma, entendeu? É isso. São muito amigos, estão dando uma, e vida que segue. E ele simplesmente odeia os descendentes. Porque tem isso também, a gente não falou. Como a Andressa, ela comentou meio ano passando, a gente tem uma treta entre humanos e descendentes. Eles vivem em cidades separadas, eles não se encontram. E é por isso que o Henry é o único que vai... O Henry não. Que o Teller é o único humano que vai para a escola. Porque isso é uma coisa tipo, nossa, nunca aconteceu. Tá? Você não tem uma interação entre descendentes e humanos. Tem o Breck, que é o ferreiro da cidade, do exército, e ele mora em Fortos,
e ele é amigo do Henry, tá? Que é o que tá comendo a Jane no momento. Aí a gente tem Luther Courbois, entendeu? Que é o Crown Prince, ele é tipo ruim. Amiga, aqui. fala como é que fala Luther em francês, porque eu tô começando a achar que esse homem é todo francês. Que essa autora tá morando na França. Luther Courbois. Luther, fica mais gostoso. Pode continuar. Ele é sobrinho do rei e ele é o príncipe coroado, ele que vai virar rei, ele é o herdeiro assumido da coroa. Ele é um dos mais poderosos descendentes de Lúminos e ele tem as duas magias. Lembra que a Gabi falou que dificilmente segura as duas magias? O Luther segura a magia da luz e a magia das sombras. Então ele é fodão, certo? Como todo moreno de passado sombrio. É válido dizer também que lembra que a Gabi disse que eles têm poderes, que eles se curam rápido, etc. O Luther tem uma cicatriz no rosto. Então, assim, algo aconteceu. Eu não lembro se é no rosto. É muito aparente uma cicatriz dele. Acho que é no rosto, sim. Então, você já tá dado também um passado sombrio ali. Aí temos Lily Courbois, que é a irmã de 16 anos do Luther. Ela é princesa de Lúminos e ela é o crush do Teller. Ela tá na classe do Teller, ela é 1 ano mais nova que ele, mas ela é o crush do Teller, que é o irmão adotivo da Jane. E a gente tem o rei Luther Courbois, que é o rei, né? E ele tá morrendo. Ele é o rei de Lúminos, mas ele tá morrendo. Quem cuidava dele era a mãe da Jane, agora é a Maura, e ele é tio do Luther e da Lily. Tem também o pai, tem os primos, eles aparecem também, mas de forma prática são esses personagens. Tem mais um personagem que é importante, mas eu não lembro o nome dela, mas é o dragãozinho do rei. Que não é um dragão, é tipo uma quimera. Então tem ela também, que eu esqueci o nome dela, mas ela também é importante nesse primeiro livro. Cadê a amiga Brilha? Ela é fofa, a personagem. E tem aquele negócio também, gente, que é um clássico. Eu amo fantasia, mas tem algumas coisas que começam a se repetir nos livros que você fala, gosto, mas talvez não precisa se repetir tanto, assim. Porque tem aquela coisa da quimera, ninguém consegue pegar, ela é muito violenta e não sei o quê, mas a Jane consegue se aproximar da quimera. Que coisa, que difícil. Mas tá, gente, pergunta. Jane Bellator. É sempre que eu vejo a Jane, eu fico pensando que é Carpe Diem. Mas a personagem principal, ela é uma protagonista clichê, carismática, chata. O que vocês acharam da Jane? E eu não acho que a Jane é um clichê, eu acho que ela é dada como um clichê. O jeito que ela é introduzida na história é um clichê, sabe? Ela é a única de olho cinza e cabelo branco. Ai, gata, jura por Deus que é assim que você vai jogar na minha cara que ela é descendente, sabe? E que a mãe dela sabe que ela é descendente, porque a mãe dela forçava ela a tomar um pozinho lá, um remédio que está suprimindo os poderes dela, sei lá. Eu acho que isso é muito clichê. Mas eu acho que a Jane em si não é muito clichê, não. Uma impressão parecida com a Patty. No começo você fica, mais uma protagonista que ela é diferente de todas as outras garotas. Ainda assim, eu acho que ela é diferente das outras protagonistas em alguns pontos. Eu acho que ela me lembrou muito a Oraya, de A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que é uma personagem tem mais independência dela, ela tem uma questão da luta, pelo menos esses primeiros. É um traço muito forte dela, mas ela não é uma coisa que ela fica, sabe, ela fala, porque eu sou muito boa na luta e isso nunca mais volta. Eu acho que ela traz ainda, e isso é um contraste legal com a característica dela de ser curandeira. Porque quando ela apareceu, eu pensei que ela ia ser, de novo, o arquétipo da mulher enfermeira. Não sei se vocês conhecem esse, que é basicamente o quê? Numa história, a função da mulher é sempre curar o homem para que ele realize grandes atos. Então, você vai encontrar muitas personagens ao longo de histórias em que ela é forte porque ela tem esse poder de cura. Mas a única função dela é curar os outros. Tipo, ela fica atrás. É importante? É. Mas quem realiza os atos? Quem faz a coisa andar? Quem faz
quem é o grande herói? É o cara que foi curado. Ela tá ali, tipo, ai, muito obrigado que você salvou a gente. Vamos lá lutar e resolver a coisa. Então, eu achei que ela viria como essa personagem de novo, mas foi menos do que eu esperava. Então, achei que ela foi uma personagem original nisso. Ela pegou dois clichês muito grandes, juntou os dois e ficou uma coisa original. Então, achei bacana como ela foi se construindo. Ela é jovem, ela teve algumas atitudes que eu fiquei, ai, sério, amiga? Ai, que preguiça. Mas tudo bem, relevei e achei que foi original nesse ponto. Ela é jovem. Gente, tem um negócio quando a gente vai ficando mais velho, né? Que a gente vai dando essas denunciadas. Isso não tem a ver com idade. Às vezes a gente nasce velho, é o meu caso. Mas, vamos lá. O que eu achei de grande Jane? Eu achei isso aí tudo que vocês falaram. Tipo, achei que vinha clichê, depois não foi clichê. Achei tudo isso aí mesmo. O que eu gostei, assim, foi o lance da ter raiva, assim, dela ter que, tipo, o que era limitado para que ela pudesse ter o autoconhecimento, para ela saber quem ela era o controle da raiva. Tanto que esse remédio que ela tomava era justamente o inibidor dessa coisa da essência dela, dessa fúria, essa coisa, às vezes, que estava lá nela. Talvez fosse mais comum a... Você fazendo uma careta para mim, amiga? Tô, porque eu não li em português. E em Né? inglês, ela toma remédio para parar as alucinações dela. Mas ela ficava se sentindo mais abobada, meio sonsa e não sei o quê, e conforme ela para de tomar o remédio, ela começa a sentir uma coisa, uma revolta, uma coisa assim, mais uma inconformidade, ela começa a sentir raiva, tanto que ela tem assim, o plot dela ali, que acontece no final, vem desse acesso de raiva, quando ela estoura, ela tem uma resposta atravessada para o pai, quando ela vai ser uma jovem de 20 anos que vai falar bobagem e fazer bobagem. Então, acho que isso é legal, porque ela fala bobagem, ela faz bobagem, ela toma decisões erradas, ela não tem informação, ela é super assim, foi super colocada na bolha, porque a mãe dela não queria que ela soubesse nada dos descendentes. Então, isso foi uma coisa legal para mim, assim, esse lugar da raiva, porque eu acho que todo livro que a gente lê tem tudo bem esse papel de ser um entretenimento e tudo mais. Eu sou uma super defensora da causa do entretenimento, mas eu gosto que o livro traga para mim também reflexões. Também, assim, ele fica lendo só livro ali meio vazio que não me leva a nada, obrigada. Eu gosto que traga isso. Então, eu acho que isso é bacana. Porque é algo que a gente já discutiu aqui em muitos episódios, que a mulher é levada a não sentir raiva, porque a mulher não pode sentir raiva, a mulher tem que ter autocontrole, e a gente vê meninas de 19 anos tendo um papel de plenidade, sanidade, enfrentando monstros gigantes e assim, dentro e plena. Não, ela sente raiva, ela dá uma resposta atravessada para o pai dela, que ela provavelmente vai se arrepender, e aí acontece todo o plot, então isso eu acho bem legal. O restante, confesso que, inclusive, o plot final eu achei meio clichê, achei, assim, que eu não entendi ainda, espero que nos próximos livros isso melhore, é que tudo eu meio que saquei que ia acontecer de alguma forma. Eu saquei o negócio lá do final, eu saquei que ela era descendente, eu saquei que ela ia ficar com o Luthor, eu saquei o negócio da coroa, mesmo eu saquei tudo. E eu nem sou, gente, vocês já me conhecem, eu não sou essa pessoa, assim, dessa inteligência para caçar esses negócios, não. A Paty é a minha musa inspiradora do cacete. Descobri aqui, ó, na cor do olho e na vírgula que ela colocou depois do A. Ela já sacou todo o negócio. Eu não sou essa pessoa e achei bem... Estava bem mastigado, assim, mas eu espero que no próximo livro isso faça sentido. Mas qual é o plot que você acha? Tipo, considere que assim, eu não sei até que livro a Gabi leu. Você leu o primeiro só? Só o primeiro. Eu li todos, menos o último, que é o que tá pra sair. Qual que é o plot que você acha que é? O grande plot? Não, eu não sei, eu só tenho a informação do primeiro, então assim, eu estou falando do plot em que ela vai ficar com a coroa, e tipo, isso meio, pra mim tava tudo meio óbvio, isso pra mim ia vir, ela ia pegar a coroa, e que ia acontecer uma explosão de poder, e ela ia ser... Tá. Isso é o que eu imaginei. Eu também imaginei que teria essa grande revolução social, ia ter uma revolução comunista no livro. Mas que ela iria se provar a personagem, a descendente mais poderosa. Na verdade, enquanto eu lia, eu tive a sensação de que ela poderia até ser uma das deusas, não só uma descendente, mas enfim, esse é eu querendo tornar a coisa um pouco maior. Mas sim, que ela ficasse com o Luther e que fosse essa, como dizer,
Essa jornada da heroína que, no fim, assumiu a grande posição de poder. O que eu acho que vai acontecer, que você perguntou, tem uma sensação, pela forma com que ela reagiu quando ela entrou ali na galera da Chama Eterna, a galera da revolta, eu acho que ela foi, aí ela falou, tô revoltada. Aí ela falou, mas eu não tô revoltada a ponto de eu querer que as pessoas morram, vamos aqui equilibrar a balança, e foi lá e salvou todo mundo. Então eu fiquei com a sensação de que ela vai assumir o poder e a grande dificuldade vai ser equilibrar essa essência dela ali eu não sei se vai ser fácil assumir o poder, porque não sei se as pessoas vão aceitar, e depois como é que vai ser para equilibrar a galera que é contra os descendentes e a forma com que os descendentes veem o humano. Então, eu acho que talvez essa grande separação vai ser o grande dilema dos próximos livros. Mas eu estou supondo aqui, eu estou chutando. Então, já vou avisar vocês todos que o plot não é óbvio. Que bom! No livro 1, ele foi. Que bom! Então, agora, gente, que os próximos livros não venham essa obviedade. Se eu não me engano, já no livro 2 expande o universo, porque nesse a gente fica só em Lúminos, muito centrado em Lúminos. Não vai ficar aí. O Taran e a Alex ganham um papel muito grande. O Taran, vocês vão amar o Taran, né? Taran é perfeito, perfeito. A Sorai, que é a... Quem é Tarion? Eu não lembro. Taran é um primo do Luther. Eu não lembro do Taran. É o primo do Luther. A Alex é uma prima do Luther também. Deixa eu ver o que mais. A Sorai ganha mais protagonismo e você entende o poder que essas quimeras têm. Em algum momento do livro 1, quando fala dos 9 irmãos, tem uma menção, como se fossem 10 irmãos. Existe uma menção ali. É muito rápido, assim, é muito raso, mas tem uma menção. Isso eu vou comentar agora, porque isso é óbvio também, porque você já logo no livro 1, pelo menos na versão em inglês, quando você tem o glossário, né, tipo, quem são os deuses e não sei o quê, e por qual reino eles são responsáveis, você tem a cor dos olhos também. Então, tipo, tem um reino lá que é do fogo, os olhos são vermelhos, aí tem o outro, tem essa descrição. E não tem nenhum que o olho é cinza. Então, tem o 10º irmão. Existe um 10º irmão. Existe de qual reino a Dien é descendente, entendeu? Então, isso também é dado já de cara no primeiro livro. Tem alguma coisa errada aí, porque o olho dela não bate com nenhum dos outros. Então, é isso. Aí, talvez, com essa informação, que talvez vocês não tenham prestado atenção por causa da cor do olho, etc., o plot fica um pouco mais, e já vai um pouco mais próxima de para onde vai. Só que ele ainda assim não é um plot óbvio. Não é uma coisa injustiçada, não sei o que, ele não é óbvio. Ai, que bom. Talvez seja por isso. Não, então talvez seja por isso que eu fiquei com a impressão de que ela era uma deusa. Uma deusa. Porque eu li o glossário, e aí quando ela descreveu os olhos dela, eu acho que no meu nível inconsciente, eu fiquei, mas isso não tá batendo. E aí que ela fosse uma nova espécie. Meu Deus. Agora faz sentido. Porque eu fiquei com uma impressão estranha dessa descrição. Porque tem um irmão a mais ali que não é mencionado. É muito bom, gente. Eu fiquei tão obcecada. Acho que a Andressa não lembra, mas eu falei muito dessa série no passado. A gente estava gravando episódio e a gente sempre no final falava o que a gente está lendo. Aí eu falava, eu tô lendo Spark of the Everflame. Eu tô no 2 de Spark. E a gente gravava toda semana. E assim, eu li os 3 livros acho que 1 semana e meia, assim. Eu fiz, tipo, porque a história é muito boa. É muito boa. Ela resolve certas coisas de um jeito que são muito legais. Então, por exemplo,
no resumo que a gente fez aqui, não está claro, mas o Luther tem sentimentos muito fortes com a cicatriz dele. Aquilo é uma questão para ele. E aí você fica, caralho, mas de onde veio isso? Tem o fato de que, de repente, todo mundo é primo. Então, por que, que ele é o herdeiro da coroa? O que, que isso quer dizer? Quando a Jane do nada entra lá, porque, né, que é o lance do que acontece e tal, e a hora que ela entra no palácio e ela vai conhecer os primos todos, é tudo como há. Eles são todos parentes. E por que, que é ele que está lá? E aí você começa a entender quem é o Luther dentro dessa sociedade, quem é a Lily dentro dessa sociedade. É muito bom, é muito foda. Gente, acho que quem É uma como série, eu ficou então, assim com a começa como sensação clichê. de. Ah, desculpa. Não, só ia falar assim que para quem como eu ficou com essa sensação de que, meu Deus, eu acho que talvez a gente vai falar a mesma coisa, Gabi. Quem ficou com essa sensação de série clichê, que tem muita coisa pela frente, que talvez a estratégia de vir como clichê no primeiro livro justamente é para despistar os, né, os picos aí de mudança dos próximos livros. Então, agora eu estou gostando mais, agora eu estou amando, agora eu sou 5 estrelas. Eu acho que ela não vem só como despistar, eu acho que ela vem como uma segurança de que vão ler os livros. Porque um ponto, por mais que a gente tenha começado o episódio falando, ai, não aguento mais ver olhos, as cores dos olhos, o moreno. Eu acho que sair disso é muito arriscado para as autoras, porque, no fim, são esses livros que vendem. É o moreno, é o olho sendo 90% da personalidade do personagem, são todos esses clichês. Então, eu acho que a autora trazer esse lugar seguro de você já saber de cara quem é o par romântico, que ele é moreno, que os olhos definem toda a sociedade. Eu acho que isso permite que a autora tenha visibilidade e depois ela tenha a segurança de expandir o universo dela. Pelo menos eu tenho essa impressão. Só para defender, eu tenho uma coisa com morenos. Eu me apaixono mais rápido quando o cara é moreno. E eu entendo que isso torna o livro cansativo. Eu entendo que isso deixa amarrado para a autora trazer uma diversidade para os livros. Isso eu não sei explicar por quê, como o moreno. Eu sempre gosto mais do moreno, e quando o personagem é descrito com outras cores, eu apago da minha mente conscientemente e falo, não, ele é moreno. Desculpa. Eu sinto que os livros que têm tentado, porque tem livros que têm tentado sair da cor do olho e etc. Despertar da Lua Caída é um desses. Que tentou sair da cor do olho. E ele é um livro que está tomando hate porque ele é complexo. E ele é complexo justamente porque ele foge dos clichês que estão dados. Que você precisa entender aquele universo. Eu tenho um ponto sobre esse livro. Eu comecei, e aí eu tive que parar porque surgiram outras coisas na vida que aí não estavam me permitindo ler esse livro, porque, de fato, ele é muito complexo e eu estava muito confuso no começo, tipo, o que está acontecendo, de onde veio isso? Mas o meu problema com esse livro no começo foi que eu acho que ele usa palavras inventadas para descrever um universo excessivamente, que eu acho que não era necessário. Por exemplo, ela inventou palavras para pai, mãe, palavrões, coisas básicas que não fazia sentido nenhum para mim. Sabe? Qual é a necessidade de ter uma palavra específica para isso? Porque chegou um ponto que não fazia mais sentido as palavras inventadas interagindo com as palavras que a gente conhecia. No fim, por que ela não inventou um novo idioma se já metade delas já era outra coisa? Isso me deixou um pouco incomodada nesse livro. Eu acho que ela trouxe uma complexidade que não era necessário. Eu acho que ela podia ter explorado o universo que ela criou sem criar aquele idioma que te emperrava nas palavras mais básicas, nos núcleos das frases, que aí você ficava ali pensando, o que é isso? E aí você não conseguia acompanhar o resto do livro. Esse é meu problema com este livro específico.
Mas sim, é um livro que parece ter potencial e que eu não terminei de ler para saber se aquilo no fim se justificava. Faz sentido, galera. Faz muito sentido todas as coisas. Eu também acho que o Despertar da Chama... Não, esse aí que a gente falou, Despertar da Lua Caída, ele tem excessivas palavras e aí a história começa a ficar travada sem necessidade. Eu acho que dá para você ter um vocabulário próprio, dá para você construir todo o universo diferente, com tudo muito diferente e tudo mais, sem travar tanto a leitura, porque o negócio tem que ficar o tempo inteiro indo para lá e para cá, e é muito difícil, assim, eu não consegui gravar todo aquele vocabulário, mas, enfim, a gente já fez um programa sobre este livro, eu já dei lá a minha opinião, não vou me delongar aqui. Mas, e aí, gatinhas, vamos falar das tramas, dos mistérios, de tudo que tem aí. Falamos da Diane, agora eu perguntei. E aí, Gabi, de quem que a gente fala agora? Acho que do Moreno, né? Acho que o Moreno Sombrio sempre é um assunto esperado. Eu acho que esse livro traz esse clichê do tipo, a história gira muito em torno dele, mas ainda que ele traga muitos clichês, ele traz coisas novas. Por exemplo, ele ter poder de luz. Achei isso revolucionário, porque geralmente o Moreno é sempre as sombras, é sempre as trevas, é uma coisa mental, é uma coisa mais sombria. De repente, o cara, tipo, iluminação, galera. Vamos lá trazer o povo para o lado iluminado da coisa. Então, achei esse original. Achei original ele ter uma cicatriz, mas não só aquela coisa na sobrancelha, assim, bem bad boy. Porque 90% dos protagonistas têm uma cicatriz aqui na sobrancelha. Acho isso fofo. Não, o dele corta a cara no meio e aí isso rompe um pouco essa beleza etérea do par romântico, essa coisa perfeita, o homem mais bonito de todos. Não que ter cicatrizes te faça feio, obviamente. Mas foge um pouco dessa coisa do cara ser muito perfeito. É uma marca que ele tem na cara, cortando a cara dele ao meio. Não tem como disfarçar isso. Ainda que acrescente um pouco ao clima super perigoso dele, e que você pensa assim, ai meu Deus, o que aconteceu? Dá uma romantizada. Ainda assim, não é aquela coisa sutil e jovem da sobrancelha partida ao meio. É uma coisa mais guerra, mais perigosa, de verdade. Então, achei uma novidade para o romântico. Pô, Eu é uma gosto que o novidade livro foi mesmo. emocionado também. Arrasou, amigo, eu ia falar isso. Nossa, você tirou da minha boca. Pode continuar, porque você arrasou, é isso mesmo. Ele não é emocionado, ele de cara não tá no chão. Ó. Nossa, ela é maravilhosa, meu Deus! Come meu corpo. Ele não tá assim, ele simplesmente não é emocionado. Se ele acha ela gostosa, qualquer coisa, você não sabe. Porque a interação deles, por muito tempo, é puramente profissional, assim. Ele tá lá para receber ela, levar onde tem que ir, fazer acontecer. E aí você até começa a ficar assim, será que eu tô louca? Porque ela deu tanta ênfase para ele quando eles se conheceram e não sei o quê. Deu tanta ênfase para eles e aí, de repente, ele simplesmente não mostra Mas o menor interesse. ele fica um pouquinho assim, porque a irmã dele fala para ela, ah, mas ele ficou perguntando de você. Aí depois a Maureen fala, ah, mas ele veio aqui para trás de você. Ele vai mostrando Mas que é está tudo interessado. off-página, né, amiga? Isso não é na página, você não vê Não, isso acontecendo. Você não, tem os outros falando. não é aquela coisa declarada. Mas tem umas coisas assim do tipo, se tocar nela, você morre. Tem um que ele vai lutando, vai falando para os soldados ali dele que querem revistar, ela quer entrar com a arma, aí eles falam, não vai entrar com a arma perto do rei. E ela fala, quero ver você tirar minha arma, aí fica aquela coisa, e aí ele, se tocar nela, você morre. Mas assim, não é, eu acho que ele não é o cadelão que a gente tá acostumado, o cara que já fica babando, já vai lamber uma tetinha no começo da segunda página do livro, tipo, Castinho com a Pop. Então não é assim, tá? Porque é um livro que é slow burn, mas não burn nada. Assim, é só um slow kiss, devia se chamar, não vai burn nada aqui. Mas eu acho que o legal dele é que ele é o tal do cara sisudo, chateado, bravo, com um passado sombrio,
mas que a irmã vai defender que ele é bonzinho, que ele é querido, que ele protege os seus e tal. Então, eu não sei se se ele vai cadelar nos próximos livros, eu não tenho informações, gente. Eu sei que ele é um clássico, assim, uma delícia clássica, inclusive. Eu gostei dele. Eu gosto do Luther. Eu acho que o Luther ele é complexo na medida, sabe? Ele é muito complexo na medida certa. E eu, diferente de você, não fiquei com a sensação de toque nela e morra. Eu fiquei com essa sensação com a irmã dele, porque ele é muito protetor com a irmã dele. Agora, se ele fica mais cadelo, fica. E, para quem é do meu time, que achou um porre esperar 3 livros para finalmente o Ref e a Emília darem uma, Spark of the Everflame, é esse rolê, assim, entendeu? Demora muito. Se eu não me engano, no livro 3, só que alguma coisa de fato acontece de verdade, assim. Mas para eles eu acho que faz sentido, porque precisa. Ela também tem muito preconceito com descendentes. Ela se aceitar como descendente é uma coisa que você vê que custa para ela. É algo que custa para ela ali se colocar nesse lugar. Ela renega por muito tempo que ela é descendente. E a hora que ela para de tomar remédio, que ela tem que olhar para o fato de que a mãe e o pai dela mentiram para ela. Porque a mãe e o pai dela sabiam que ela era e forçavam ela a tomar aquele remédio. Então, ela precisa estar confortável com quem ela é para ter um relacionamento, né? Então, acho que faz sentido segurar um pouco. E a tensão entre os dois é uma delícia, gente. Porque fica uma tensãozinha, fica uma coisa assim, fica um negocinho, assim, ele vai entrar no meio das chamas para salvar ela, e vai ficar desesperado ao lado da cama dela, que ela vai estar machucada, essas coisas todas. Então, bom, quem eu acho que vai entregar muito para essa série é a Aurélie, a mãe da Jane, que tem toda uma questão de mistério por trás do desaparecimento dela, mas a gente começa a ver ali no meio da galera do Despertar da Chama Eterna, que tem este rolê, tem alguma coisa por trás. Quem já entrega neste livro, e eu comecei a ficar com ranço, eu vou fazer um overview aqui das personagens para a gente dar uma, sabe assim, para a gente falar um pouco mais. O Henry, que ela, né, tem um caso ali e tal, esse amigo, amante, não sei o quê, que não gosta dos descendentes, eu achei ele assim bem, bem chato. Eu fiquei com ranço desse personagem, porque ele leva a Jane para esse lugar, esses guardiões, que essa revolta que está voltando contra os descendentes, e aí ela não quer, ele começa a querer forçar, então ele começa a ficar com ranço dele, achei ele bem chatinho, forçador de barra. Tem o Scott Teller e a Lily, que tem essa coisa, esse crush entre os dois ficam de bochechas vermelhinhas, um quando falam do outro, então acho que vai rolar coisa aí pela frente. E lembrando, gente, que descendente não pode ficar. Essa é uma parte meio pesada, assim, descendente não pode ficar com o humano, e quando nasce uma criança de uma relação entre descendente e humano, a criança é morta. Então, assim, é zoado. A galera, os humanos não odeiam os descendentes porque, como eles são chatinhos, não gostam de ninguém. Não é fácil ser humano, os descendentes são cruéis, tem essa coisa, essa higienização social de tirar qualquer resquício que possa diminuir ali a qualidade daquele novo ser, que não vai ser puro. Então, assim, é zoado. E a mãe dela, eu acho que vem entre essa galera. E aí, a gente tem o plot que a gente já falou aqui, que é esse lance de que quem vai virar a rainha da porra toda é ela. Não é Luthor, sei lá como ele fala isso em francês, não é Luthor que vai virar o rei, não. Ela vai ficar puta com o pai dela, mas uma discussão ali, tipo, meio adolescente, parece que ela sai batendo pé, aí de repente vem um raiozão, o rei morre, ela vira a rainha, a gente termina o livro assim, tipo, hã? Então, basicamente é isso, gente. Para a gente ir finalizando, me contem. Então, dentro de tudo desses personagens, o que vocês acham que vai rolar? Que pontos vocês sentem que vai acontecer? Paty, finge que você não viu os outros dois. Eu acho que vale falar também que esse ranço dos humanos não é só por causa disso de matar as crianças, é porque os humanos são pobres. Eles são muito pobres. E a gente tem essas descrições. A Jane, inclusive, vê um descendente indo matar o próprio filho, porque não pode ter, porque daí tem as prostitutas humanas, que os descendentes, obviamente, fazem uso delas,
e aí ele vai lá e mata. Então tem isso também. Tá, vou tentar fingir que eu não li. E é foda, porque como eu não precisei esperar, porque quando eu fui ler, já tinham os 3 lançados, e em teoria o último ia lançar no mês seguinte, eu nem tive tempo de pensar, eu só fui lendo, assim. Então eu vou responder o que eu achei que funcionou. Eu achei que funcionou deixar as coisas óbvias, mas nem tanto. Porque quando acabou o livro, eu precisei voltar para o começo e falar, mas da onde ela é descendente? Porque ninguém tem o olho da cor do olho dela. Aí que eu me toquei do 10º irmão. Não é uma coisa que é tão dada, ela é dada quando você chega no final do livro e você precisa olhar para onde que aquilo foi. Tem o que eu não curti tanto. Nada, eu achei que funcionou. É um livro rápido de ler, ele não é um livro enorme. Ele é um livro de boa de ler. Até agora, o que eu não curti tanto não é nesse livro, são nos próximos. Então, acho que eu vou deixar de lado essa. Eu continuei a série, estou há quase um ano esperando o último livro, ansiosamente. Eu estou tipo, meu Deus do céu, porque o ponto que eu estou, aconteceu um negócio muito específico com a Diane, e eu tô tipo, meu Deus do céu, eu tô nível assim, caralho, tem 13 anos que Jon Snow está na neve e eu não sei o que aconteceu com ele, sabe? Eu tô assim. E o R.R. Martin falou que não vai saber, né? Ele disse que não vai terminar, ele já falou, eu não vou terminar, falou? Galera. Falou. Eu li isso em algum lugar. Falou que não vai terminar. Vou ver se eu acho a matéria e te mando. Nossa, eu vou queimar meus livros de ódio. Mentira, eu não vou. Mas nossa, não faça isso comigo. Eu recomendo... eu tô puto também. O Renan tá olhando assim, eu vou contar pra ele. J.R. Martin falou que não vai terminar a Guerra dos Tronos. Renan quase jogou a caneca fora. Ele tá com uma jaqueta de Winterfell aqui. Quase jogou fora a caneca. Eu recomendo Despertar da Chama Eterna para quem gosta de Found Family, porque o Found Family desse livro é muito legal. E eu recomendo para quem gosta muito de slow burn, porque ele é muito slow. E olha que vem, é legal. Como alguém do futuro que já leu, eu diria para vocês prestarem muita atenção no Taran quando ele aparecer. O Taran é perfeito. E a Aurali, a gente sabe um pouco mais assim, e ela deixa um pouco mais interessante tantas coisas. E se vocês estão com o ranço do Henri agora, sinto dizer que talvez piore muito. Esse é um ponto que eu queria trazer. Outro clichê que eu estou um pouco cansada é do ex, que não soube lidar com o final do término. Gente, eu queria um ex que não é super obcecado na protagonista. Terminou e ele, tipo, seguiu a vida dele, muito feliz. Beijos, amigas. Tipo, o Dorian. O Dorian, ele ficou remoendo que a Aileen escolheu o Kael, sabe Deus por quê, mas não vou entrar nessa discussão. Sim, mas por que não um coração partido? Depois disso, ó, beijo, somos amigos e vida que segue. Sabe, vamos seguir esse exemplo. Deixa a mocinha seguir a vida dela. Não precisa ficar lá perturbando a cada passo, tipo o Kael, mas não vou entrar nessa discussão. O dele... Eu fiquei um pouco decepcionada que ele, no fim, virou um cara chato. Porque no começo pareceu promissor de que ele seria um carinha bacana. Sobre os descendentes e a revolta dos humanos, acho extremamente válido. Eu gosto muito de livros que trazem discussões sobre desigualdade social para pararem com essa coisa de não, porque rico dá emprego. Gente, não. A gente está na merda por isso. Vamos trazer um pouco mais de... É uma coisa complexa? Sim. Não é só vilões e mocinhos? Sim, mas vamos refletir sobre o que a pobreza causa e por que ela está sendo causada. Então, uma frase desse livro, logo no começo, que me marcou muito foi como ela traz assim, porque os deuses se uniram aos humanos com aquela visão super bonita, mas, como sempre, os planos que os pais fazem para os seus filhos não deram certo, porque eles tinham essa ideia de que os descendentes iriam unir o mundo, e no fim foram eles que separaram por
ganância e por arrogância. Então, gosto que os livros trazem, esse livro trouxe sim essa discussão que é sempre muito útil. Qual mais? Desculpa, esqueci os outros pontos que a gente levantou. Acho que foi isso, principal. Gente, eu vou fazer só um adendo aqui, porque a gente fez o questionamento, porque as meninas não sabiam, né, que o George R. Martin disse que não ia mais, não vai terminar Game of Thrones. E eu achei maravilhoso o que ele escreveu. Eu sei que vocês estão putos, quem não sabia sobre isso, mas ele escreveu: eu vou morrer em breve de qualquer jeito, porque sou muito velho. Eu perdi todo o interesse em As Crônicas de Gelo e Fogo décadas atrás. Eu não me importo mais com a minha escrita, eu só fico sentada e gasto todo o meu dinheiro. É isso, gente. Mas isso é ele lendo os comentários que ele recebe. Porque é o que as pessoas falam. Eu achei maravilhoso ele falando isso. Por mais que as pessoas falem, eu achei maravilhoso esse tom ácido. Mas ele disse que não vai, gente. Mas assim, de qualquer forma, sobre o livro que estamos falando agora, eu acho tudo isso que as meninas falaram, eu gostei. Eu achei que assim, não é a revolução que eu achei que era a princípio, com base no primeiro livro. Vou ler os próximos. Mas eu estou vendo super hype. Eu não sei se esse livro é o hype todo que estão dizendo. Eu acho que tem, talvez, outras séries que tenham mais profundidade, que eu acho mais interessantes. Mas eu gostei bastante, vou terminar. Isso não quer dizer que não é uma série 4 ou 4 estrelas e meia, gente. Adoro o clichê também, não estou aqui falando mal, não. Mas como a gente já está aqui, já faz um tempão e tudo mais, acho que hoje a gente pode pular a pergunta, a gente pode ir para o encerramento, porque temos que terminar esse programa, apesar de querer ficar aqui com vocês a tarde inteira. E assim, eu acho que este livro é para você que quer ler uma historinha gostosa, um clichêzinho no começo, que depois vão vir plots, vai vir um slow burn bem, mas o cara é gostoso, a mina é uma delícia assim também, com a personalidade meio revolts, não é tão clichê. Então, aproveite, enjoy yourself, seja feliz. Então, assim, esse é mais um surto coletivo que a gente tem aqui, gente, né, com a Gabi, inclusive agora, a gente aqui está super feliz com esses surtos coletivos. Se você curtiu, não esquece de seguir a gente no Spotify, se inscrever no YouTube, deixar aquele comentário maroto. A Paty faz isso muito melhor que eu, inclusive, essa fala aqui, ela faz ameaças, ela tem um poder para fazer ameaças. Eu quis facilitar aqui, dar uma acelerada, porque ela tem compromisso, mas vou fazer isso aí, gente. Eu quero. Você faz muito melhor. Você é muito mais gostosa nessa parte que eu. Vai, gata. Eu, inclusive, mandei para vocês agora 2 fanarts, porque eu sei que vocês já viram fanarts da Jane e do Luther e da Soraya. Eu mandei no WhatsApp para vocês, porque eu acho que ela é gata, a Jane é gata, eles são todos muito maravilhosos. Então, vamos lá. Quem não se inscrever no canal, o Kindle vai implodir. É simples assim. Quem não mandar o link para os outros, não comentar, as suas estantes vão pegar fogo. Simples, simples. É muito simples. Então, faz engajamento, galera. Curte, comenta, ativa o sininho, manda o link. Tem um monte de gente aqui que vai no meu inbox, no da Andressa, vocês vão começar a ir no da Gabi também, comentar. Todo mundo fala que, tipo, eu falei num grupo, manda o link no grupo, velho. Fala assim, que legal esse podcast aqui, não sei o quê. Eu fiquei muito feliz que esses dias eu vi num grupo, mandaram o nosso link, tipo, olha essa playlist de sangue cinzas e não sei o quê. Vai mandando, porque daí a gente vai entendendo o que vocês estão gostando e o que vocês não estão gostando. Tá bom? Conta pra gente o que vocês acham, quem já leu, quem não leu, quem é time Lily e Teller, porque eles são muito fofinhos. Essa série vai ser muito difícil para mim, porque eu já li e eu quero que elas leiam. E eu estou há muito tempo ansiosa, esperando mais. E no próximo episódio... Quer que eu faça isso também, amiga? Posso já... No próximo episódio vai ter polêmica. E a gente acha que o cancelamento vem, entendeu? A pobre da Gabi acabou de começar e já vai quase sofrer um cancelamento aqui, porque a gente vai falar dos livros que a gente não gosta. E talvez tenham livros que vocês gostem muito. E eu vou já adiantar que a gente não foi óbvia e falar não gostamos de Trono de Vidro. Isso já tá dado. Todo mundo sabe que eu não gosto, todo mundo sabe que a Andressa não é muito fã também. Então talvez vocês fiquem chateados. Mas lembra que a gente indica livros bons também.
bom? Chateação é entretenimento, gente. Venham nem que seja pra jogar um hate de leve. Eu aceito o hate leve. Pra gente dar uma brincadinha aí. Mas beijo de luz, sejam felizes, sejam bons uns com os outros. Todos os recados que as mães de vocês dariam pra vocês, eu estou dando agora. Tô muito mãe hoje. Beijos. Tchau! Beijinhos.